Saca, a gente sabe muito bem, né, que gestos na política são fundamentais, né? E essa questão da entrada do Centrão ser feita no gabinete do Lula sem pompa e sem circunstância diz muito, no mínimo, diz para que a gente fique com aquela sensação que é como é que vai ser essa aliança, como é que vai ser essa entrada do PP e do Republicanos no governo. Lembrando que com esse arranjo, o PP da Câmara passa supostamente a ser base, com Arthur Lira no comando ali da Câmara, né? Porque o presidente do partido, Ciro Nogueira, é do Senado e continua de oposição, e o Republicanos também supostamente combinou de entregar os votos na Câmara, mas no Senado a história é outra. Agora, foi uma coisa surpreendente. Eu vou recordar, Sakamoto, depois da novela que a gente viveu, né? A gente viveu uma quase novela nessa questão ministerial. O governo anunciou que faria esse acordo com o Centrão, e ali se foram 2 meses de negociação, especulação, e vai para cá, vai para lá. Os próprios deputados Fufuca e Silvinho, que já eram os nomeados ministros, brincavam ali nos bastidores, falando: não sei que assunto eu estudo, porque não sabiam para que pasta iam, enfim, teve tudo isso aqui. E aí, na semana passada, antes do presidente Lula viajar para o exterior, ficou combinado ali com o próprio Arthur Lira e com os deputados do Centrão que o Lula ia tomar a decisão final antes da viagem. E aí, assim foi feito. Só que naquela ocasião já tinha uma coisa, já tinha chamado a curiosidade nessa questão da imagem, que foi quando o Planalto solta a nota anunciando os ministros, né, anunciando a saída da Ana Moser, anunciando o deslocamento de Márcio França e a chegada de Fufuca e Silvinho, não tem uma foto do Lula com os novos ministros. E a gente se perguntou, porque a gente vai dar a notícia e a gente quer justamente as imagens. E aí foi Alexandre Padilha, o ministro das Relações Institucionais, que foi às redes sociais com os 2 novos ministros que tinham sido ali anunciados, mostrar essa parceria. Hoje, a gente a gente teve a transmissão de cargo, né? Mas a gente sabe, a gente está acostumado, o Salão Nobre do Palácio do Planalto costuma ser o local de posse dos ministros. E isso também diz muito. Você abre o Salão Nobre para prestigiar, né, os seus auxiliares. É muito comum. Às vezes ali no Salão Leste, mas é claro que quando você está chamando uma nova pessoa para a sua equipe, né? Imagina assim, vamos fazer a analogia. O Lula está falando que ele está trocando peças do jogo de futebol. Aí, se você tivesse contratado o craque do time, você não vai querer tirar uma foto dele? Você não vai querer que a imprensa veja? Você não vai querer que a imprensa acompanhe? Bom, pelo visto, quer dizer, pelo visto não, o presidente decidiu por não chamar a imprensa. Esse foi o fato. E fez essa posse reservada. O Arthur Lira, os auxiliares, a gente tem na apuração da Carolina Nogueira e do Lucas Borges Teixeira, essa irritação do presidente Arthur Lira com essa petit pocket, essa pocket posse, mas logo depois da nossa matéria, a assessoria do presidente Lira procurou a gente dizendo que não, que ele não estava nada irritado, que inclusive ele estava aí participando dessa cerimônia, ele está aí, né, aparecendo nas imagens ao lado, do lado direito de Lula. Então, o presidente da Câmara nega qualquer tipo de irritação, mas é evidente que é uma aliança que começa já com uma desconfiança, já que a gente lembrou, né, se bem que o Lira também votou no Bolsonaro, né? Mas é um ministro que chega ali, o Fufuca, que pediu votos ao Bolsonaro, enfim. Tem gente no governo que, claro, está torcendo o nariz para esses novos ministros com uma certa desconfiança. E aí eu acho que o presidente Lula opta pela discrição, talvez porque, voltando à analogia do futebol, não acredite que precise mostrar os novos craques para a imprensa, né? O interessante dessa história também, cara, é porque vamos usar uma metáfora que o presidente Jair Bolsonaro gostava demais. Você usou uma metáfora Do que o presidente Lula casamento. gostava, que era futebol, é o casamento. Vamos colocar, a pessoa corteja outra pessoa durante um tempão, manda flores, né? Fala, não, vamos casar, vamos isso, vamos aquilo, sabe? Gera uma expectativa, né? Se separa, gera insatisfação na família. Não, ninguém queria separar, né? Era tão legal aquela pessoa, não separa, vai casar com essa pessoa. Ou seja, já causou na família, causou nos amigos, causou em todo lugar. Na hora da cerimônia, vai só no cartório. Vai só no cartório, assina. Papelzinho, assina esse negócio aí, bora bem rápido, sem churrasco, sem matar um porco, sem fazer nada, né? Aí realmente, né, a outra Não, família da outra pessoa vai estranhar e falar assim, olha,
né? Porque eu acho que também, assim, Osaka, eu acho muito bom, mas assim, porque além da imagem em si, o que fica como uma incógnita, né, é o que diz Lula sobre esses novos ministros. Porque numa tradicional posse de ministro, há o discurso do presidente, há o discurso do ministro, né? Então a gente ficou também sem a gente tem essas fotos, a gente teve as imagens depois, mas, né, as imagens feitas por eles, não deu chance à imprensa fazer as suas próprias imagens. E aí também a gente fica sem a fala, o que pensam e o que dizem os novos ministros, né, de portos e aeroportos e de esportes. Não sabemos. O que pensa o presidente Lula com essa chegada? Qual discurso Lula faz para essa chegada, para esse casamento, né? Se fosse uma festa, a hora dos noivos discursarem, também ficamos sem. Então, é um sinal, e na política nada é por acaso, que sim, mostra aí um casamento que começa com, no mínimo, uma desconfiança na relação. Mas eu queria aproveitar para fazer um comentário exatamente sobre o julgamento, né? Gente, tem um ponto que foi colocado, eu acho que a gente precisa levantar, é que o advogado Sebastião Coelho da Silva, né, que é ex-desembargador e era o advogado do primeiro réu cujo caso está sendo analisado agora pelo Supremo, né, o Aécio Lúcio Costa Pereira, né, ele fez um ataque durante a sua exposição muito dura ao Supremo Tribunal Federal. Né, ele disse, olha, Vossas Excelências têm que ter a consciência de que Vossas Excelências são odiadas desse país. Essa é uma realidade que alguém tem que dizer e Vossas Excelências têm que saber disso. E ela falou em mais uma outra ocasião também de que os ministros do Supremo Tribunal Federal, segundo ele, são as pessoas mais odiadas deste país. É claro que ele já sabe que o caso dele provavelmente é derrotado, que a maior parte dos ministros do Supremo vai votar contra, né, o cliente dele. Aí é claro que ele também tentou aproveitar isso para questionar a competência dos ministros do Supremo e do próprio Supremo Tribunal Federal, como mesmo colocou o professor Gustavo Sampaio, como mesmo colocou a Marina Barreto, né? E também, é claro, jogar um pouco para a plateia bolsonarista para que eles critiquem o julgamento, né? Agora, é interessante porque é o seguinte, não é o país inteiro que odeia os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Mas é o bolsonarismo raiz que tem demonstrado seu ódio aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? E a gente precisa lembrar, gente, que ódio, ele não é inato. Ódio não vem do útero, ódio não vem do espermatozoide, ódio não vem, o ódio, ele é aprendido, ele é ensinado e ele é absorvido. A gente ensina as pessoas a sentirem ódio. E uma das formas que as pessoas têm para demonstrar seu ódio com outras pessoas, a passarem a sentir ódio, é você bombardear as pessoas com desinformação. E aí, a partir daí, o temor, né, do outro acaba virando intolerância, desejo de destruição e, por fim, ódio. Jair Bolsonaro foi um daqueles que sistematicamente plantaram desinformação contra instituições da República entre os seus seguidores mais radicais. Tanto que esses seguidores entenderam plenamente o que ele quis dizer e tentaram destituir Lula, o Congresso, os ministros do Supremo Tribunal Federal à força no dia 8 de janeiro. Como disse o ministro Alexandre de Moraes, não era um domingo no parque, não era um passeio Hopi Hari, não era uma ida à Disney, era ódio em estado puro. Então, levar Jair Bolsonaro ao banco dos réus é fundamental, pois, como não era um passeio no parque, mas era uma colheita do ódio que foi plantado nos últimos 4 anos, esse mandante, né, esse fazendeiro, precisa também passar por seu dia de julgamento, por sua responsabilidade em fomentar os atos do 8 de janeiro. O preço da carne, não sei se você... Bem, quem compra carne e quem checa o valor da carne antes de comprar e simplesmente não bota no carrinho e sai andando, né? Ou seja, a maioria dos brasileiros verificou que a carne está mais barata, né? E aí a gente teve informações, o IPCA, a inflação oficial do Brasil, né, divulgada ontem pelo IBGE, apontou que diversos cortes de carne simplesmente desabaram desde o início do ano, né? A gente tem o quê? O recorde de queda é o filé mignon, com 16,95%, mas a gente também teve uma queda do alcatra em 13,46%, a queda do contrafilé em 11,77%,
e a picanha, né, que foi promessa de campanha do presidente Lula, teve uma queda de 9,14% desde o início do ano. Teve uma queda em várias carnes, né? E aí é uma coisa interessante porque é o seguinte, essa informação ela é ótima para todo o povo brasileiro, mas ela é péssima para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Durante a campanha eleitoral ele tentou convencer a população, principalmente a classe trabalhadora, né, que o pessoal que ganhava até 2 salários mínimos, tudo, que vota em peso com Lula, de que ele seria capaz de garantir uma melhoria na qualidade de vida da população. Só que Lula apelou para a memória, né, dos tempos de bonança durante o seu governo, né, falando, olha, a gente vai voltar a comer picanha, vamos voltar a tomar cerveja, vamos voltar a fazer esse churrasquinho no final de semana, e Bolsonaro falou, não vai ser bem assim, o Lula está exagerando, e o que acontece é o seguinte, com essa melhora no poder aquisitivo das pessoas e com a redução que você tem via aumento do salário mínimo, né, que aumentou acima da inflação, né, com a redução do desemprego e principalmente com a redução no preço dos alimentos, principalmente a carne, essa percepção de melhora da qualidade de vida aparece. E aí a gente tem o quê? Lula e Bolsonaro disputando para ver quem vai ser o principal cabo eleitoral em 2024 e 2026. Para Bolsonaro já estava difícil, porque você tem joia, você tem o golpe, você tem um monte de BO em cima dele e ele está inelegível. Né? E o Lula, com essas informações trazidas pelo IBGE, ele acaba saindo na frente nessa disputa como principal cabo eleitoral. E para Bolsonaro vai ficar um pouco ruim, porque ao mesmo tempo vamos lembrar a todos que a fome chegou a incríveis 33 milhões de pessoas, segundo dados da Rede Pensan, obtidos pelo Vox Populi na época, durante o governo Jair Bolsonaro. Muito por conta da pandemia, é verdade, mas chegou nesse total. Né? Jair Bolsonaro, vamos lembrar que ele negava esses números, dizia que a fome era um grande exagero, que não tinha fome para valer no Brasil, enquanto brasileiros disputavam ossos, carcaças de ossos e carne jogada em caçamba de caminhão. Só também para lembrar, já que o filé mignon é o principal, caiu 17%, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro citou o filé mignon em declarações, né, num evento em agosto do ano passado, questionado da questão da picanha, do Lula, tudo, ele falou assim, olha, não vai ter filé mignon para todo mundo. E aí, agora, o filé mignon desaba no preço e entra no cardápio de outras pessoas. Então, digamos que é uma maré de má sorte para o presidente Jair Bolsonaro, mas é uma informação muito positiva para o resto do Brasil, uma vez que a população merece fazer seu churrasquinho no final de semana e ter recursos para isso. Queria aproveitar, né, que você está em Brasília e perguntar como é que está o clima político nesse primeiro dia de julgamento. Então, porque é engraçado, né? Tem duas coisas acontecendo. O pessoal da oposição ligada ao Bolsonaro, saca, tá numa fase da, digamos, ressaca da operação ontem com Braga Neto, tentando virar um pouco essa página, descolar, e o Bolsonaro internado, né? Então tem toda uma questão. E do lado do governo, é um assunto que o governo está hoje focado, o presidente Lula estava focado nessas posses que foram fechadas, né? Mas está mais mesmo no judiciário e numa questão de aguardar, né? Tem uma expectativa da classe política por isso, tem os trabalhos da CPI, que amanhã vai ouvir o general Dutra, né, que era quem estava cuidando do Planalto na época, então é um compasso de espera e muito naquela expectativa, Sakamoto, de quanto tempo isso vai levar, né, porque a gente está nesses primeiros julgamentos, mas ainda são muitos, né, julgamentos, então assim, o quanto tempo isso vai levar para a Suprema Corte, que em breve vai ter aí uma mudança de cadeiras com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Então, eu diria que a gente acompanhando a classe política em Brasília, acompanhando num compasso de espera e projetando aí quanto tempo isso deve tomar os trabalhos das cortes, né? E eu acho que, no discurso do Moraes, já ressaltando também um pouco, eu conversei com uma fonte que estava acompanhando e falou assim, eu acho que ele está indo muito bem, talvez um pouco teatral demais, mas deixando lições de que é importante que a gente dê o devido exemplo para que esse tipo de cena que a gente viu dia 8 de janeiro nem volte a acontecer e nem se pense que se possa fazer algo parecido de novo, né? Qual